Para cá, irmão Tiago. Estenda suas mãos para cá, Espírito Santo, a palavra já está com ele. Ele tem um assim diz o Senhor, e eu sei que o Senhor vai usá-lo para a sua glória. Nós estamos prontos aqui com o nosso coração, crentes que o Senhor tem uma palavra para todos nós. Use o Senhor para a sua glória, para o seu louvor e para a glorificação do seu bom e poderoso nome, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Filho, fique à vontade, a casa é sua, Deus te abençoe, tá bom? Vai lá. Paz do Senhor para os irmãos. Você está feliz com Jesus? Você está feliz com Jesus? Eu estou muito feliz e eu posso sentir a presença do doce Espírito Santo aqui nesta casa. Tem mais alguém que está sentindo ele aqui, né? Tem mais alguém que está sentindo o Espírito Santo aqui nesta casa? Eu gostaria de agradecer ao pastor Jackson, meu pastor, por essa oportunidade de trazer a palavra de Deus a esta casa nesta noite. Eu lendo, pastor, o seu livro, Não Seja o Último de Si Mesmo, eu me deparei com um trecho que falou muito ao meu coração. E o Senhor dizia que o mentor, ele precisa conhecer o mentoreado, para ele entender o direcionamento que ele tem e o propósito de Deus na vida dele, para que o mentor possa direcioná-lo. Eu gostaria de dizer que eu me sinto, de fato, direcionado pela vida do Senhor. Agradeço a pastora, que como uma mãe já me ajudou muito. Eu não tenho palavras para agradecer o carinho de vocês com a minha casa, com a minha família. E eu sou muito feliz e grato de estar aqui. Todos os pastores que com tanto carinho, com tanto amor, cuidam de nós, com tanta dedicação, com tanto empenho, tanto zelo, eu me sinto muito feliz de estar debaixo da cobertura de todos vocês. Eu poderia aqui ficar falando o nome de todos, mas vocês têm o meu respeito e a minha admiração, viu? E também agradecer a Deus pela vida da minha rainha, da mulher da minha vida, a mulher que bagunçou o meu mundo, que virou a minha cabeça do lado dos avessos e me deu uma filha linda, Carla Sofia. Vocês sabem que eu estou falando da Tatiane de Jesus, uma das maiores vozes, aliás, a maior voz que eu já encontrei na vida até hoje, uma mulher ungida, e está me dando mais uma filha, né? Ser papai de novo. Eu louvo a Deus pela tua vida, filha. Agradeço a Deus de coração por tudo que você fez, por tudo que você representa na minha vida, no meu ministério. Agradeço muito a Deus por você. E eu gostaria de ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Eu não sei se a projeção vai colocar. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz o seguinte: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Eu gostaria de ler a partir do versículo 1, seria possível? Se não for, não tem problema, eu tenho aqui. Bom, eu vou lendo aqui, e diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 3: Escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Você pode repetir? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para ensaio foi muito bom. Vamos lá. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Amém. Aos quais continuamos sobre estes importantes negócios,
mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Esse texto nos remete aos primórdios da igreja primitiva, ao início. Houve um problema na igreja. E qual era esse problema? As viúvas dos helenitas, em algumas traduções vocês vão ver helenitas. E o que foi e o que são esses helenitas? Helenistas são povos misturados, gregos com judeus. E de onde eles vieram? Eles vieram de um período, a partir da morte de Alexandre o Grande, segundo a história, em 323 a.C., com a morte de Alexandre o Grande, o Império Romano ele difunde a civilização romana e implanta um estilo de vida grego, aonde até 31 a.C., esses povos já tinham se misturado com os judeus. Essas viúvas estavam reclamando porque era de comum eles terem alguns preconceitos, porque tinha alguns preconceitos, pastor Tarsis, entre judeus puros e judeus gregos. Ou seja, você é grego, você é misturado, eu sou puro. Então, essas viúvas estão reclamando porque na cabeça delas o que poderia estar acontecendo? Não estão nos servindo. Houve um problema na igreja. E agora os apóstolos, como uma forma de amor, eles vão dizer para elas: escolhe dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós vamos orar por eles. Ou seja, para servir vocês vão escolher 7, uma forma de dizer para elas: escolhe do meio de vós, para que vocês não achem que nós estamos colocando pessoas do nosso time, para que não venham dizer, nós não amamos. Então, como uma forma de expressar amor a elas, o que eles disseram? Escolhe dentre vós. E eles apresentaram Estevão e os outros 6. Não quero me prender a eles. Agora, o interessante, para servir, para cuidar, eles precisavam ter boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Nos tempos de hoje, talvez só para limpar o banheiro da igreja, mas é preciso ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas pastor Paul, é só para arrumar as cadeiras? Não interessa, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas é só para organizar os envelopes atrás das cadeiras? Não tem problema, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. É para tocar alguns instrumentos? Não tem problema, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não interessa da forma que o Espírito Santo trabalha com você. O pastor Jackson, cheio do Espírito, num direcionamento espiritual, ele nos disse que existem pelo menos 5 formas do Espírito Santo se manifestar para cada um de nós. A primeira delas, através do fogo. A segunda, como a água. A terceira, como um vento. A quarta, como uma pomba. A quinta, como um azeite. Não tem problema da forma que ele falar com você. Não interessa a forma com que ele vai falar. Fato é que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai ter algumas características. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele tem características. Vira para o teu irmão e diga para ele, eu não vou fazer isso tantas vezes, mas diga para ele, características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vira para o outro lado e diga, características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não vou me deter aqui. E olhando para esse texto, eu olho para Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, apenas um diácono, que foi nomeado para servir
E no versículo 8 nós vamos ver, a projeção já colocou. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Prodígios e sinais vem de uma palavra chamada dinamis, não dunamis, dinamis, que quer dizer milagres. Ou seja, por onde Estevão passava, ele deixava sinais. Sabe por quê? Porque lá vai, a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ele gera frutos. Ele gera frutos. Eles não podiam se conter, porque por onde Estevão passava, ele gerava frutos. Os principais da sinagoga não aguentavam, porque agora eles vão tentar combater com Estevão. Tamanha era a sabedoria com que o Espírito dominava a vida dele. E agora eles vão pagar. Eles vão trazer pessoas compradas para levantar falso testemunho de Estevão. Só que quando eles olhavam para onde Estevão passava, eles viam que Estevão gerava frutos. Ou seja, estão falando mal, mas ele está gerando frutos. Estão caluniando, mas ele está gerando frutos. Estão levantando calúnia dele, estão falando mentira ao respeito dele, e ele está gerando fruto. Meu irmão, você não precisa abrir a sua boca. Se você estiver frutificando, não interessa o que vão falar de você, eles vão ter que olhar para trás e engolir, porque você está gerando frutos. Podem falar mal, podem tacar pedras, podem levantar o que quiserem, mas se você estiver gerando frutos, eles vão ter que olhar e engolir e dizer: ele está frutificando. Cristo, em Mateus 7, a partir do versículo 15, 16 e 17, ele diz o seguinte: vocês se acautelam, eu vou resumir, se acautela dos falsos profetas, se acautelem, porém, pelos frutos você conhece a árvore. Você não pode colher uvas de espinheiros. Pelos frutos você vai conhecer. Porque árvore boa produz bons frutos, árvore mau produz maus frutos. Você não precisa ficar preocupado em provar quem você é. Frutifica. Tem alguém entendendo? Frutifica. É só você frutificar. Ele não precisou provar. Eles tiveram que levantar falso testemunho dele. Olha o que Cristo diz em João 15, versículo 16. Porque não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A árvore boa produz fruto que permanece. Eu estava estudando essa semana, pastor, e eu percebi que uma árvore que não se alimenta de adubo bom, ela não tem capacidade de produzir bons frutos. É fácil reconhecer, porque o fruto dela não permanece, ele nasce podre. Nós não precisamos se preocupar. Levantaram calúnia de Estevão, mas ele gerava frutos bons. Por onde ele passava, ele deixava um rastro de frutos bons. Segunda característica, ela está no versículo 15 de Atos capítulo 6. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Estão falando mal dele, estão levantando calúnia, e quando olham para o rosto dele, era como se estivesse olhando para um anjo.
Porque a segunda característica de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é que ele sabe se comportar como um cristão. Estão falando mal dele, mas ele está com postura. Ele se comporta como tal. Ele gera frutos, e porque ele gera frutos, ele sabe se comportar como um cristão. 1 Coríntios 10, 32, o apóstolo Paulo vai dizer mais tarde: portai-vos, para que não causeis escândalos nem a gregos, nem a judeus e nem a igreja de Deus. Ele sabe se comportar. Se ele está no trabalho, ele sabe se comportar. Se ele está na rua, andando, conversando com alguém, ele sabe se comportar. Se ele vai, se ele atende um telefone e alguém está brigando com ele, ele sabe se comportar. Quando ele é fechado no trânsito, ele sabe como se comportar. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não pode trazer escândalo. Eles olhavam para Estevão, e Estevão estava como um anjo. Vira para o teu irmão e diga para ele: se comporta. Se comporta. A segunda característica de uma pessoa cheia do Espírito é que ela sabe se comportar. Existia um equilíbrio entre o que Estevão falava e o que ele vivia, pastor Paulo. Não havia dúvida, pastora Marta, no que ele vivia. Existia uma coerência no que ele falava e o que ele vivia. Eu sou muito crente, o problema chegou, meu Deus, o que vai acontecer? Postura. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Eles querem saber, no período da pandemia, quando faltar o trabalho, quando faltar o pão dentro de casa, pastor Luiz, como é que nós vamos nos comportar? Fecharam as portas da igreja, agora eu quero saber como eles vão se comportar. Se comportem. Será que estamos nos comportando como os tais? Estevão estava sendo julgado, acusado erroneamente, e ele sabia, porém ele se comportava. Terceira característica: quando ele é indagado pelos sacerdotes, Estevão vai lembrar toda a história e a trajetória de Israel, desde Abraão até o Egito, a saída do Egito, e ele vai mostrar para eles: os nossos pais adoravam mesmo sem templo, porque a acusação era, eles diziam para eles: estamos acusando ele porque ele está dizendo por aí que ele vai destruir o templo e acabar com os costumes e as leis que Moisés nos deixou. Estevão disse para eles: olha, mesmo antes de existir templo, nós já adorávamos no deserto. Os nossos pais já adoravam no deserto. Lembrando que a terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ele não depende de estar no templo para adorar. Ele adora a tempo e a fora de tempo. Ele não precisa... Tem alguém aqui? Tem alguém entendendo isso? Ele não precisa ser motivado somente de estar dentro da casa de Deus. Não, ele não precisa ir... Hoje é quinta-feira, então vou me vestir minha roupinha de crente e eu vou ir para a casa do Senhor adorar. Não, ele adora na segunda, ele adora na terça, ele adora na quarta,
ele adora na quinta, ele adora na sexta, ele não tem dia para adorar, ele não tem dia para buscar. Eles estavam preocupados com o templo. Estevão está dizendo: eu não preciso do templo necessariamente para buscar o Senhor e me encher. É muito bom, eu preciso estar lá, mas dentro da minha casa, na rua, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou me mostrar como um adorador, eu vou buscar a presença de Deus. Eu não preciso estar entre quatro paredes para poder adorar o Senhor. No meu quarto, como Jesus falou, se você tiver que orar, entra no teu quarto, dobra o joelho, fala com o Pai em secreto. Ele não precisava de estar no templo para adorar. Agora, se estamos dentro da casa de Deus, se estamos no templo, estamos cheios do Espírito Santo, qual é a característica de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e está dentro da casa do Senhor? O que ele faz? O que ele faz? Como ele age? Como uma pessoa que está dentro da casa do Senhor, ela age. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cultuando. Me dá um exemplo do que era uma pessoa. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Parece loucura. Mas ele não precisava estar dentro do templo para adorar. Ele adorava a tempo e fora de tempo. Quarta característica. Do versículo 2 do versículo 2 do capítulo 7 até o versículo 52, Estevão vai jogar um conteúdo pesado em cima deles. Ele vem explicando toda a trajetória de Israel. Ele vem mostrando para eles, dentro das Escrituras, tudo que ele estava pautado. Porque a quarta característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, pastor Paul, é que ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Ele não vive só do que falam, ele lê. E aqui eu não estou falando de teologia sistemática. Eu estou falando de você abrir a Bíblia e lê-la como ela é. Ler a palavra de Deus, ouvir o Espírito falar com você, palestrar contigo. Entende, Adriana? Ele mostra que ele conhecia a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 11, ele diz: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante que espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a Bíblia. Se nós não conhecemos a palavra, nós não temos ideia do poder que o próprio Deus nos deu. Se nós não conhecemos as Escrituras, nós não temos base para entender as profecias que entregam para a gente. Ele conhecia a palavra de Deus. A quinta característica de Estevão, e isso mexeu muito comigo, ela está no versículo 60 do capítulo 7. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A quinta característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela tem capacidade de perdoar.
Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Ela tem capacidade de perdoar. Estavam levantando mau testemunho dele. Inventaram, foram comprados. Mas ele sabia perdoar. Estão apedrejando ele, mas ele sabia perdoar. Em algumas versões nós vamos ver que ele, ajoelhando-se, ou se pondo de joelhos, e no versículo anterior eles vão dizer que apedrejavam, não é apedrejaram, apedrejavam, indicando ação, ou seja, ele está tomando pedrada e ele está se colocando de joelho para dizer: Senhor, não impute-lhes este pecado. Ele está tomando pedrada na cabeça, eles estão ferindo ele, ele está se colocando de joelho dizendo: Senhor, perdoa eles. Na oração do Pai Nosso nós dizemos: perdoai-nos, assim como nós perdoamos. Estevão sabia disso. Ele já havia olhado para o céu e visto o próprio Cristo. Ele falou: eu tenho certeza do que eu quero, eu tenho certeza, eu não preciso me preocupar em me justificar, eu já tenho certeza. Ele se põe de joelho e diz: eu perdoo. Você sabe por que nós não perdoamos às vezes? A neurociência vai dizer que quando uma pessoa não libera perdão e se aprende a mágoa, pastor Juan, ela libera um neurotransmissor chamado cortisol. Ele mantém essa pessoa estressada, ele mantém essa pessoa cansada, desmotivada. Pelo contrário, quando essa pessoa libera perdão, porque às vezes ela não consegue liberar perdão simplesmente pelo fato dela liberar um que nós chamamos de sabotador da emoção, chamado vítima. Ela se coloca superior à pessoa que está ofendendo, de tal maneira que ela diz: como ela pôde fazer isto comigo? Eu que sou um santo, eu que sou uma santa mulher de Deus. E ela se coloca na posição de que, como ela pôde fazer isso comigo? Como ela pôde fazer isso com a minha vida? Como ele pôde? E ele não está percebendo que isso está adoecendo ele. Quando você libera perdão, você libera um neurotransmissor chamado serotonina. Ela tem a ver com a sensação de felicidade, de alegria, de amor. Ou seja, quando Deus fala, quando Cristo diz: você deve perdoar, Ele está dizendo: você está fazendo bem para você. Me diz uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que venceu na vida, que tem uma vida estruturada, mas é uma pessoa amargurada de espírito, é uma pessoa que não libera perdão, é uma pessoa que guarda mágoa. Me diga. Porque ela vive aprisionada. Estevão está tomando pedradas e ele está se pondo de joelhos, está dizendo: Deus, não impute-lhes. Senhor Jesus, não impute-lhes esse pecado. Eu perdoo. Eles mentiram, eles levantaram um falso testemunho, mas eu perdoo. Você está disposto a liberar perdão nesta noite? Você está disposto a deixar que a luz do Espírito, ela não brilhe só aqui dentro, mas que ela brilhe lá fora também? Sexta e última característica. Você pode se colocar de pé? Ela está no versículo 59 do capítulo 7. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Sexta característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo: ele sabe para onde ele vai. Tem alguém que entendeu? Ele sabe que mesmo que tudo isso aqui acabe,
Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe que existe um céu esperando. Ele sabe que isso tudo pode passar, mas eu quero ir para a eternidade. Eu vou estar com meu Deus. Eu vou estar com meu Senhor. Foi Jesus quem disse, porque eu vou preparar lugar. Porque se não fosse, eu vou teria dito. Mas se eu vou, eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Quem aqui vai querer? Quem aqui vai estar lá com Ele? Quem aqui vai estar lá com Ele? Eu estarei lá. No dia 8 de agosto de 2018, uma manhã de quarta-feira, eu estava dentro de casa, era por volta de 8 da manhã. Eu recebi uma mensagem do meu pai e logo eu pensei, eu estava falando com a Tati no telefone, estava em casa, era uma quarta-feira muito ensolarada. E eu estava fazendo alguns trabalhos de jardinagem, então o sol acabou queimando, pastor, os gramados, então não tinha muito trabalho para fazer. E neste dia eu acabei não podendo ir porque não tinha o que fazer na casa dos clientes. E eu estava dentro de casa, conversando com a Tati, meio abatido. E quando eu desligo o telefone, eu vou ver qual é a mensagem que o meu pai havia mandado para mim. E a mensagem em áudio, em 10 segundos, eu recebo uma das piores mensagens da minha vida em Londres. O meu pai, com a voz trêmula, diz para mim: Tiago, me liga, a sua irmã faleceu. Só era eu e minha irmã, 2 filhos. Meu pai desesperado porque minha irmã com 26 anos de idade. 2 filhos, um de 2 anos e um de 9 anos de idade. Ela agora acaba de falecer. Não vou me estender contando as causas. Eu disse para Deus, por quê? Eu ligo para o meu pai, o meu coração se desespera, a angústia toma conta de mim. Foi como se eu tivesse tomado um soco no peito, o meu ar faltou. E naquele dia eu experimentei um dos piores dias da minha vida. O último abraço foi em 2011, no dia 8 de maio, por volta das 7 horas da noite no aeroporto do Galeão. Eu estava me despedindo dela e eu não sabia que era a última vez que eu daria um abraço. Lendo essa mensagem, eu consigo entender que mesmo que eu não tenha entregue aquele abraço em 2011, um dia nós estaremos na glória. Essa é a nossa esperança. E eu vou poder entregar o abraço que eu não dei. O hino 300 da harpa, ele diz: a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Você sabe por que um ser humano cheio do Espírito Santo, ele precisa ter essas características? É para um dia nós irmos morarmos na glória. É para um dia, quando tudo isso acabar, nós teremos um céu de glória para ir morar. Eu não sei você, mas eu vou estar lá. Tem mais alguém aqui que vai querer ir? Tem mais alguém aqui que estará lá? Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Estevão olha para cima e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sabe por quê? Eu sei para onde eu vou. Eu não sei se tem alguém aqui que deseja entregar sua vida para Jesus. Tem alguém aqui que deseja fazer isto nessa noite? Eu quero ir para lá. E eu sei que eu vou para lá. Eu não sei se tem alguém aqui que queira entregar sua vida para Jesus. Se você tiver, levante a sua mão. Essa é a nossa esperança. Depois de tantas acusações, depois de tantas lutas, de tantas batalhas, agora Estevão está enxergando os céus abertos e o Filho do Homem à destra do Pai de pé, dizendo para ele: pode vir,
Entende, pastor? Por mais que a vida seja difícil, por mais que tenhamos batalhas, mas um dia nós vamos estar com Ele no céu de glória. Um dia Ele vai enxugar dos nossos rostos toda a lágrima. Essa é a nossa esperança. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te encha cada dia mais, e que você entenda que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem características. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais alto ao Senhor. Amém. Muito do que ele falou aqui, ele teve que experimentar, inclusive perdoar. Quem conhece a história desse jovem sabe que uma coisa é falar de perdão e outra coisa é viver o perdão. Por isso que os mais belos poemas e as mais belas canções foram escritas em tribulação. Porque uma coisa é você narrar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e outra coisa é conhecer o Deus do Salmo 23. Então, este jovem pregou aqui com muita autenticidade, porque ele teve que lidar com o perdão. Teve que lidar em saber perdoar, em poder perdoar, em liberar perdão. E desde esse momento, muita coisa boa está acontecendo na vida dele, na sua casa, na sua família. Tati, vem aqui, nós vamos orar por vocês. A filha está aí também? Vem para cá. As duas. A in e a out. Aqui está dentro e aqui está fora. Vamos orar por eles. Essa família preciosa. Deus está na casa. Você sente a presença de Jesus aqui? É tão bom quando Jesus dirige tudo. Estenda as mãos para cá, Pai. Nós queremos, como igreja, abençoar a vida dos teus filhos. Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que sonhamos e precisamos. Pai, nós como igreja queremos honrar a vida deles, agradecer por eles, por sua família, por sua causa, sua família. E eu quero, Senhor, te pedir aqui, como igreja, abençoa eles abundantemente, em todas as áreas, e traz paz ao coração deles em relação ao futuro, porque o Senhor é o Deus que conhece o melhor amanhã. E nós abençoamos eles, dizendo: assim seja. Alguém aplauda ao Senhor. Tchau, filho. Linda. Vai embora, paz. Nós vamos ofertar, pode se sentar por um minuto. Hoje o culto prolongou um pouquinho mais, mas está maravilhoso. É 9h30, senhoras e senhores. Que coisa boa. Nós vamos ofertar. Nós estamos com gasofiláceos diferentes, vocês viram aí, um pouquinho menor. Gostaram? Menor, ok? Aí vai ficar um lá também, ó. Mas hoje não tenho de lá. Domingo vai ter. Pedi só para colocar 4 hoje, para essa questão do distanciamento social, para que você possa, não é? Fazer da melhor maneira possível. Então você virá, trará a sua oferta, o seu dízimo. Se o Senhor colocar no seu coração, faça com liberdade, ok? Faça com liberdade. Não se sinta constrangido a ofertar, não se sinta constrangido a dizimar, faça com liberdade. Por que eu oferto, pastor? Porque eu sou grato. Por que eu dizimo? Porque eu sou fiel. Essa é a chave, essa é a chave. Falando em chave, está ao vivo, né? Está ao vivo? A chave de Deus. Deus é maravilhoso. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar com alegria no nosso coração. Enquanto você oferta, enquanto eu oferto, nós ofertamos.
vai ser uma bênção. Ok? Se você quiser fazer pelo QR Code, você pode fazer. Se quiser fazer pelo PayPal, quer fazer pelo Direct Debit, quiser fazer pelo SMS, transferência, e o Pindit também pode fazer. Até daqui umas semanas, né? O Pindit vai acabar daqui umas semanas, não é? Mas enquanto a isso é possível fazer, vamos adorar a Deus. Nós estamos meio assembleiano hoje, cantando hino da harpa, cantando... De vez em quando bate uma saudade, né, do hino da harpa. Eu vou botar um culto domingo só para cantar hino da harpa. Olha aí. Muito bem. Nós vamos tocar algo aqui para a hora do louvor? Muito bem. Vamos juntos aqui? Muito bem. Então vamos lá. Enquanto eles adoram ao Senhor, nós adoramos também, trazendo os dízimos e ofertas. Vamos em pé, todos juntos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Antes de você ir, nós vimos para a nossa casa anunciar que já está entre nós o nosso material, um livro lindíssimo sobre o curso que nós denominamos Festa das Águas, que é o curso de batismo, ok? Já está todo pronto. Vamos aplaudir, ok? Muito bem feito, extremamente bem elaborado. Você poderá ter acesso a esse material para você poder fazer o seu discipulado. A importância e a força da fé, o entendimento sobre quem é Deus, a Santíssima Trindade, a pergunta sobre quem é Jesus, a pessoa do Espírito Santo, o plano magnífico da salvação, o novo nascimento e a vida nova, a ordenança do batismo nas águas, os benefícios da oração, o livro de Deus aos homens, a proposta do discipulado, e conheça a Catedral Internacional. Aqui você terá como discipular essa pessoa que quer se batizar. E nós teremos o nosso batismo do verão, ou de verão. Batismo de verão, ou do verão. Nós teremos o próximo batismo no verão. E o verão está chegando e promete ser quente. Fala amém, crente. Aí. Ficar suado à noite, assim.
para lembrar do frio. E nós vamos fazer um batismo lá fora, bem bonito, bem gostoso, não é? Então, se você conhece alguém, quer discipular alguém, por favor, nós temos esse material. Vai estar domingo à disposição na igreja, você poderá ter, vai estar à disposição no site da igreja, no instituto, não tem como, onde você for vai estar, ok? Onde você for vai estar, só não vai estar em Goiânia nem no Paraná, por enquanto, mas aonde você for vai estar, tá bom? Vamos para casa abençoados. Quero agradecer a todos que oraram pela minha esposa, a minha ninja. Ela é ninja. Deus deu um livramento poderoso. Eu não sabia, na quarta-feira, alguém teve uma visão, e essa visão estava na frente da minha casa, algo que acontecia na porta da minha casa. E aí as intercessoras oraram, Senhor, quebra, corta o laço e tal. E no domingo, o Senhor deu um livramento. Ela caiu numa escada de mais de 2 metros, passou muito perto de bater a cabeça na viga da casa, né? Do lado de fora da casa. Não tinha carpete não, é com pedra mesmo. E eu já estava no carro, esperando ela, e eu só vi ela com as pernas para cima. Assim, eu falei, meu Deus, ela está vindo muito rápido para a igreja. E tenho que falar que eu peguei ela no colo e subi toda a escada. Estou com a coluna sarada. E ela, irmãos, é engraçado demais. Ela toda quebrada, falando, vamos para a igreja, amor, vamos para a igreja. Eu falei, não, segura, porque já vamos resolver primeiro aqui a calça estragada, a quebrada, né? Vamos resolver primeiro tudo aqui. Então, graças a Deus, ela está aqui, ó, sã e salva, abençoada, ela é forte, a bênção. Te amo, viu, meu amor? Fiquei com medo, viu? Senhor, leva-nos para os nossos lares em paz. Que bom estar na sua casa. Que quinta-feira maravilhosa. Que gostoso poder estar aqui, Senhor. Nós somos felizes por isso, Pai. Obrigado pela bênção de nós podermos estar numa terra tão abençoada como essa. Oramos pelos nossos irmãos que precisam da mesma bênção. Lá na África, lá na América do Sul. Abençoa eles também, Senhor. Abençoa-os de maneira tão poderosa. Cuida deles também em outros países aqui na Europa. Ajude-os, Pai. Leva-nos para os nossos lares em segurança. E dá-nos um final de semana maravilhoso. Amanhã, um culto dos jovens hispano, a live hispana poderoso. Sábado, seja um tempo incrível. Um domingo maravilhoso. Os 4 cultos cheios da Tua presença. Batiza, renova, salva. Prepara-nos para subir e encontrarmos com o Senhor. É a minha oração, é o nosso clamor em nome de Jesus. E alguém diga... Amém. Que o grande amor de Deus, a eterna e divina consolação do doce, inefável Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. E aqueles que creem digam amém. Vão em paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Por favor, apenas não criem pequenos grupos.